Por favor, acompanhe a leitura com reverência, com santo temor, porque esta é a palavra do nosso Deus. E assim disse o apóstolo Paulo, inspirado. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus dá-nos espírito de iluminação, Senhor. O que prega é fraco, carente, dependente de Ti. Ajuda, meu Deus, não me desampare, por favor. Da mesma forma, abre, ilumina os olhos do coração, para que pela fé, meus irmãos contemplem a Cristo e o seu bendito Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Escrita por volta do ano 49, Gálatas é talvez a mais antiga dentre as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo endereçou essa epístola às igrejas da região sul da Galácia, que são Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram plantadas pelo apóstolo durante a sua primeira viagem missionária, conforme registrado em Atos 13 e 14. E você precisa entender que as epístolas são o que chamamos de um gênero, ela é um gênero literário conhecido como documento ocasional. Como assim, pastor, um documento ocasional? Basicamente significa dizer que ela surge, ou as epístolas surgem em função da necessidade dos destinatários. Sabendo disso, nós precisamos entender, ou buscar entender o seguinte: o que estava acontecendo com as igrejas da região da Galácia. O apóstolo foi informado, meus irmãos, de que os gálatas estavam sendo persuadidos a abraçar um falso evangelho. Em Atos capítulo 15 aconteceu o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E este concílio foi convocado para tratar uma questão controversa que estava abalando a paz da igreja nesta época. Para resumir, preste atenção, me permita ler o verso de número 1 do capítulo 15 de Atos, quando Lucas registra, dizendo: alguns indivíduos que desceram da Judéia, preste atenção, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isto é, supostamente, judeus supostamente convertidos ao cristianismo estavam tentando impor aos cristãos gentios a observância da lei de Moisés, especialmente da circuncisão, dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. E da mesma forma, as igrejas da Galácia estavam sendo pressionadas por esses missionários do erro. E o ensino dos judaizantes, irmãos, representava uma ameaça ao verdadeiro evangelho, ou melhor dizendo, uma perversão do verdadeiro evangelho de Cristo. Implica, queridos, em afastar-se de Cristo, em se separar da sua graça. Este falso evangelho é uma declaração da insuficiência de Cristo e da sua pessoa para salvar o pecador. É trocar a graça de Deus pelo mérito pessoal. É ficar com a justificação pelas obras, ao invés da justificação pela fé. Os gálatas estavam, meus irmãos, abandonando a graça de Deus, a graça de Cristo, para seguir um outro evangelho que não de Deus. Qual era a estratégia dos falsos mestres? Judaizar. Eles queriam transformar os gentios em judeus, submetendo-os ao jugo da lei de Moisés para a sua salvação. Afinal de contas, na visão deles, a salvação, irmãos, era um projeto conjunto das obras e da fé de Cristo e de Moisés. Salvação não era algo que só Cristo fazia. Era um projeto conjunto de Cristo, de Moisés, da fé e das obras. Então, irmãos, as igrejas da Galácia estavam em perigo. E por isso Paulo escreve esta carta com 3 objetivos em mente. O primeiro deles, preste atenção, defender a autoridade do seu apostolado. Porque os adversários do evangelho estavam dizendo: Paulo é um apóstolo de segunda categoria.
estavam descredibilizando sua autoridade apostólica. Segundo, apresentar e defender o verdadeiro evangelho. E por fim, instruir os Gálatas sobre os limites da liberdade e da vida cristã. Então o que nós temos aqui, queridos, nessa epístola, olhe para cá, é uma exposição concisa, doutrinária, poderosa, pastoral do evangelho. Do evangelho do qual Paulo for encarregado de pregar. Então, se nós fôssemos dividir os capítulos, eu posso dizer, o capítulo 1 e 2 diz que a origem do evangelho é divina. Os capítulos 3 e 4 dizem que o evangelho tem fundamento escriturístico. O evangelho de Cristo cumpre o Antigo Testamento. E os capítulos 4 e 5 e 6, ou na verdade 5 e 6, são as implicações práticas do evangelho. Se Cristo me salvou, como é que eu devo viver? Nos versos 1 a 5, meus irmãos, nós temos o típico prefácio e a saudação que iniciam as cartas de Paulo. Você lê as cartas do apóstolo, todas elas têm esse início. Só que não se engane, queridos, há muita teologia aqui. Ele é breve, mas já aqui ele apresenta o fundamento do seu apostolado. E faz uma breve declaração do evangelho. Então, na noite de hoje, eu queria meditar com os irmãos o seguinte tema. Por favor, guarde este tema. As credenciais apostólicas de Paulo. As credenciais apostólicas de Paulo. Como Paulo se apresenta no início da carta, meus irmãos, aos Gálatas? Nesta breve apresentação, Paulo fundamenta seu apostolado, dando duas razões. Primeira razão, versos 1 e 2. Paulo foi chamado por Deus. Paulo foi chamado por Deus. Bote os seus olhos mais uma vez, por favor, verso número 1. Quando o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Perceba como Paulo, irmãos, ele é enfático quando ele apresenta a sua identidade. E talvez você se pergunte, qual é a necessidade disso? Lembre-se, o seu apostolado está sendo desacreditado, atacado pelos falsos mestres da Galácia. Ele tem necessidade de fazer uma defesa do seu ofício apostólico. Aí me permita explicá-lo. As conotações que existem no termo apóstolo. Apóstolo ele não é só usado no Novo Testamento para os apóstolos de Cristo. Por exemplo, o termo, em algumas ocasiões, porque significa alguém enviado. O que é um apóstolo? É alguém enviado. Então, no Novo Testamento, por exemplo, esse termo é usado também para designar os pregadores do Evangelho. Aqueles que foram comissionados pela igreja para anunciar a Cristo. No entanto, esse termo é usado de modo mais especial para identificar aqueles que foram chamados pelo próprio Cristo. Ou seja, como diz Calvino, Paulo, ao usar o termo, ele está identificando ou mencionando a ordem mais elevada da igreja, que eram os apóstolos. Então, quando ele apresenta-se como apóstolo, está dizendo que ele está na mesma categoria. Ele é um igual a Pedro e aos outros dois. Tanto que ele ainda acrescenta, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Por que ele está insistindo nisso, queridos? Porque há uma chance dos crentes da Galácia terem recebido uma versão diferente do chamado apostólico de Paulo. É como se uma fake news estivesse se espalhando, dizendo assim: Paulo não recebeu uma comissão especial de Jesus como os 12. Ele não é como Pedro e os demais. Ora, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Ele não foi enviado pelo próprio Cristo em pessoa. Entendam, meus irmãos, não é que a comissão da igreja ela não é fundamental. Os pregadores e mensageiros do Evangelho devem ser separados pelo Espírito e enviados pela igreja à missão. No entanto, quando os falsos mestres estão usando esse argumento, eles estão tentando desacreditar, diminuir o apóstolo Paulo. Então ele faz questão de afirmar: a minha comissão não é de origem humana. Eu não a tomei para mim, eu não a reivindiquei. Esta não é uma honra que homens podem conceder uns aos outros. E além disso ele diz, nem por intermédio de homem algum. Ele está fazendo, queridos, olha, preste atenção, ele está fazendo uma distinção entre os pregadores e presbíteros da igreja e os apóstolos. Como assim, pastor? Fica claro, você lê o livro de Atos, você percebe que Deus se utiliza da instrumentalidade humana para separar seus servos, para servi-lo na missão.
Por exemplo, Paulo e Barnabé pregaram o evangelho nessas regiões da Galácia e depois eles voltaram promovendo em cada cidade a eleição de presbíteros nas igrejas locais. Quando ele escreveu a Tito, ele recomendou que Tito constituísse presbíteros em Creta. E por que isso é necessário? Porque no caso dos pregadores do evangelho, dos presbíteros, não soa uma voz do céu dizendo: separe-os para mim. Como é que Deus os separa? Pela instrumentalidade humana. O que não é o caso dos apóstolos, irmãos. Porque os apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo. Está registrado em Mateus 10:1. Olha só, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. Jesus chamou os 12 e fez deles uma classe especial dentre os seus discípulos. Portanto, meus irmãos, mesmo que Paulo tenha sido enviado e ordenado pela igreja de Antioquia, isso só aconteceu porque antes o próprio Cristo separou para ser um apóstolo. Paulo está dizendo: meu chamado não veio pela instrumentalidade de homens, não foi uma honra que os homens me concederam, não foi algo que a igreja me deu, foi Cristo que me chamou para ser apóstolo. Ela vem do próprio Cristo e do Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Lembre-se do que aconteceu na estrada de Damasco. O Cristo ressurreto deteve, conteve, dobrou o seu ímpeto. E no mesmo relato de Atos 9, depois da experiência na estrada de Damasco, Ananias, temeroso, dizendo: Senhor, este homem, o Senhor separou este homem para o serviço do Senhor. Aí o Senhor responde a Ananias: Ananias, este é para mim um escolhido, para levar o meu nome perto dos gentios. Eu separei esse homem para mim. O próprio Paulo afirma em Gálatas, veja o verso 15, capítulo 1 de Gálatas. Ele diz: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, se a estratégia era desgastar o apostolado de Paulo, dizendo: ele não recebeu uma comissão como os outros, porque os outros foram chamados com Cristo ainda na terra, no seu ministério terreno. Aí Paulo contra-argumenta. Ele está dizendo: vocês estão tentando diminuir meu apostolado, porque eu não fui chamado como Pedro e os demais, eu fui comissionado pelo Cristo ressurreto e exaltado à destra de Deus Pai. Tanto que Calvino observa com muita perspicácia, ele diz assim: tentar rejeitar a autoridade de Paulo é uma oposição maligna ao maravilhoso poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo. Porque Paulo diz: eu não fui chamado como os 12, é verdade, mas eu fui chamado por Cristo, pelo Cristo ressurreto, que me apareceu na estrada de Damasco. Portanto, irmãos, ele é um apóstolo chamado, investido de autoridade por Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou. Ao que ele continua, olhe para mim, olhe comigo para o verso 2, por favor. Ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Você lê outras cartas, você vê que Paulo tem um costume de mencionar os companheiros que estavam com ele no momento da redação da carta. Só que ao contrário, aqui em Gálatas, ele é generalista. Ele não tem necessidade de pontuar nomes, ele tem pressa para tratar sobre o Evangelho. Só que o mais importante é a menção aos destinatários da carta. Ele diz: as igrejas da Galácia. Como eu já pontuei, são as igrejas da região sul da Galácia. Um dia, se você quiser dizer: eu quero fazer uma viagem por onde o apóstolo Paulo passou, você tem que ir lá para a Turquia. Porque as igrejas da região sul da Galácia correspondem hoje à região central da Turquia. E essas igrejas foram plantadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Aí nota o padrão. Primeiro ele estabelece sua autoridade. Ele diz: eu sou um apóstolo de Cristo. E depois então ele se dirige às igrejas. E é interessante, irmãos, que esta era uma epístola, ou que se chamava uma carta circular. Como assim? É o seguinte: como é uma carta que foi escrita para igrejas de uma região, o que é que acontecia? Colocava-se essa carta na mão do mensageiro. Esse mensageiro ia de igreja em igreja, e esta carta era lida para toda, ou em todas as igrejas. Logo, queridos, todo o conteúdo desta carta deveria ser recebido por cada uma das igrejas da Galácia como a escrita
de alguém investido de autoridade por Cristo Jesus. Como é que esses dois versos podem ser úteis em termos de aplicação para a igreja? Aqui há uma exortação muito importante, irmãos, para a nossa visão das Escrituras. Primeira aplicação, preste atenção. Nós devemos reconhecer a autoridade dos apóstolos e nos submeter aos seus escritos. Preste atenção. Devemos reconhecer a autoridade dos apóstolos, nos submeter aos seus escritos. É fundamental, querido, que você entenda quem foram os autores da Bíblia. Homens inspirados por Deus. Homens separados, investidos de autoridade da parte de Deus. Pense nos apóstolos, por exemplo. Por mais impressionante que Paulo seja, um homem erudito, rico em cultura, nós não recebemos os escritos de Paulo por sua erudição e cultura. Nós não nos submetemos a esses escritos, nem mesmo porque um concílio da igreja, em dado momento da história, disse: esses escritos são inspirados. Antes de tudo, antes da maravilha do seu conteúdo, antes da beleza de sua escrita, da erudição, da cultura dos homens que escreveram, antes da aprovação dos concílios, esses livros devem ser recebidos, porque eles são livros de um apóstolo inspirado e chamado por Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele recebeu a mensagem registrada nessa carta do próprio Cristo. Esta não é uma mensagem que surgiu da mente de Paulo. Os escritos da Bíblia Sagrada não são invenções dos homens, são revelação da parte de Deus. Qual é a implicação, pastor? Eu recebo as Escrituras, eu me submeto a ela como palavra de Deus. E é fato que os homens que escreveram o Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, isso está registrado, Lucas, esses homens eles não eram perfeitos, mas na condição de escritores da Bíblia. Eles foram inspirados, guiados pelo Espírito para redigir o livro Revelação de Deus ao seu povo. O que é que isso significa para nós hoje, irmãos, do século XXI? É que esta carta, escrita no século I, ela deve ser recebida por esta igreja hoje, e por toda a igreja que se diz igreja do Senhor, como palavra de Cristo. Irmãos, não ficamos somente com o que gostamos. Nós não fazemos separação, eu não escolho minhas partes preferidas da Bíblia, porque toda a revelação dos apóstolos e dos profetas é regra de fé e de prática para a igreja do Senhor. Isso tem implicações para a minha leitura pessoal, para a forma como eu leio devocionalmente as Escrituras. No entanto, eu penso que há também uma implicação importante para a pregação no culto público. Por ocasião do culto solene, irmãos, somente os escritos da Santa Escritura devem ser pregados. Imagino que todos vocês estejam cientes disso. Quando o pastor está proclamando, queridos, a mensagem deste livro, nós nos submetemos a ela como palavra de Deus. E aí nós precisamos nos guardar de todos os ataques do presente século, de todas as tendências ao ceticismo, de comprar as falsas ideias da crítica textual e de todas as tentativas de descredibilizar o Novo Testamento, seja o Novo, seja o Antigo. Porque este livro, queridos, é a inspiração de Deus, é dado por inspiração de Deus. Este é o registro inspirado, infalível, do único Deus, por meio de seu Filho e por meio do seu Santo e Bendito Espírito. É por isso, queridos, que nós precisamos crescer no conhecimento dela. Nós somos inteiramente dependentes do Espírito para compreendê-la. Porque a verdade deste livro, Revelação, queridos, não se apreende por esforço intelectual. Se dá por revelação divina, por iluminação da parte do Santo Espírito de Deus que a redigiu. E este Espírito nos abençoa, meus irmãos, com compreensão salvadora das verdades desse texto. Ele nos assegura de que este é um escrito de Deus ao seu povo, que é a palavra de Deus. Crianças, Aurora, está gostoso ainda? Alice, Davi, olha só uma coisa que é muito importante. Este livro aqui, Davi, ele foi escrito por homens. Mas os homens que escreveram este livro, eles eram homens diferentes, Giovana. Viu, Benjamin? Homens diferentes. Eles eram homens iguais a você e eu. Comiam, bebiam, faziam xixi,
iguais, erravam às vezes, mas Deus se utilizou deles, Daniel. Deus os usou pelo seu Espírito para nos dar este livro Revelação. E este livro, ele não contém a verdade. Tudo que está nele é verdade, Daniel. Este livro é muito importante para nós, Maria. É por isso a coisa mais importante, Alice, quando nós aprendemos a ler. Sabe por quê? Nós aprendemos a ler para ler muita coisa boa. Mas principalmente para ler a palavra de Deus, Maria. Tá bom, Eric? Nós temos que lê-la. Quando o pastor está pregando, nós temos que ouvir. Porque esta aqui não foi algo que um homem pensou, inventou e escreveu. Essa verdade aqui foi dada por Deus aos homens. E eles escreveram. Tá bom? Queridos irmãos, nós estamos meditando no tema das credenciais apostólicas de Paulo. Nos versos 1 e 2 nós vimos que Paulo foi chamado por Deus. Segundo e último lugar, dos versos 3 a 5, Paulo é um mensageiro do Evangelho de Deus. Paulo é um mensageiro do Evangelho de Deus. Eis o que diz o verso 3. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse gênero de epístola, de carta, ele era comum no século I. Só que o apóstolo Paulo, ou os apóstolos, ao utilizá-lo, eles fazem mudanças sutis e dão um toque cristão a esses documentos. Então, todas as epístolas do século I, elas tinham saudações ao início. Só que Paulo dá um toque cristão na saudação, ou nas saudações de suas epístolas. Comentando este verso, queridos, o reformador alemão Martinho Lutero, ele diz assim, graça e paz encerram todo o cristianismo. Todo o cristianismo, o evangelho, pode ser resumido em graça e paz. E como a epístola aos Gálatas, meus irmãos, ela é uma defesa do evangelho, já que no início, de forma sucinta, ele apresenta, olha só, a origem e o resultado do evangelho. A origem do evangelho e o resultado do evangelho. Qual é a origem do evangelho, pastor? A graça de Deus. O que é a graça de Deus, senão o seu favor imerecido? A bondade incondicional manifesta na obra de Cristo, por meio da qual Deus oferece salvação aos pecadores. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios mais tarde, ele disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. O evangelho tem sua origem na graça, irmãos. No favor imerecido, soberano, completamente incondicional de Deus. Mas e qual é o resultado do evangelho? Sua consequência imediata é a paz. Pois, uma vez reconciliado com Deus por meio de Cristo, o pecador agora tem paz com Deus. Paulo escreveu sobre isso aos Romanos quando ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Por causa de sua graça abundante, queridos irmãos, pecadores são reconciliados, são justificados por Deus e diante de Deus, e agora desfrutam de paz permanente e eterna com Ele. E de onde é que flui, irmãos, a graça e a paz? Qual é a fonte de onde provém a graça e a paz do Evangelho? Paulo faz questão de dizer, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A ideia de Paulo, irmãos, é de que a graça e a paz são tanto uma posse, como são originadas por Deus e por seu Filho. É como se Paulo estivesse dizendo, a graça e a paz procedem do Pai e do Filho em favor da igreja. Salvar a igreja, irmãos, é um acordo do Pai e do Filho. Eles estão de comum acordo quanto à concessão da salvação aos pecadores. São dádivas concedidas de modo soberano pelo Pai. O Pai é a mente por trás da redenção. O Filho é o executor do plano bendito da salvação. E aí chega ao verso 4 e menciona o coração do Evangelho. Se o Evangelho pudesse ser resumido num verso, eis aqui o que o apóstolo Paulo faz. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Ele captura, meus irmãos, ele resume a essência do Evangelho. O Evangelho é resumido na morte vicária e sacrificial de Jesus Cristo. E é fantástico, porque você tem os fatos históricos do Evangelho narrados e registrados ali. E os apóstolos nas epístolas, eles dão a interpretação doutrinária dos eventos. O que é que aquele homem de Nazaré, morrendo numa cruz, o que estava fazendo? Qual é o efeito, qual é o benefício da morte daquele homem morrendo no madeiro? Ele diz, ele se ofereceu voluntariamente a Deus como um sacrifício para a expiação dos pecados da sua igreja. Em outras palavras, queridos, ele ofereceu uma satisfação a Deus. Ele submeteu-se à penalidade da sua santa e perfeita justiça. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pleno e perfeitamente, de uma vez por todas, expiou, pagou, cancelou os pecados dos seus. E lhes conquistou o perdão. No entanto, Paulo acrescenta um outro objetivo, queridos. Por que Cristo entregou-se pelos seus? Ele diz, para nos desarraigar deste mundo perverso. Note, o apóstolo não está falando do livramento do mundo material. Cristo nos salvou para uma fuga do mundo. Mas ele se refere ao mal que domina este mundo. Por exemplo, você deve lembrar que na sua oração sacerdotal, Jesus intercedeu pelos seus discípulos dizendo, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Da mesma forma, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele disse assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo está se utilizando de uma palavra diferente no grego, mas o sentido é o mesmo. Ele está falando do estilo de vida e da cultura de um mundo que odeia a Deus. É a humanidade sob a influência de Satanás organizada em hostilidade contra Deus, sua verdade e seu evangelho. Então ele está dizendo, Cristo morreu para nos libertar do domínio e da influência deste mundo perverso. É como ele escreveu mais tarde aos Colossenses. No mesmo sentido, ele disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Na redenção, portanto, queridos, a igreja tem perdão de pecados, libertação do poder deste mundo. Este verso contém provavelmente a mais antiga declaração do Novo Testamento sobre o significado da morte de Cristo. Tudo isso, diz Paulo, foi feito segundo a vontade de Deus. Feito segundo a vontade. O que ele quer dizer com isso, pastor? Bem, há uma grande chance dele se referir ao decreto eterno de Deus, pelo qual Deus soberanamente decidiu dar o seu Filho em favor do seu povo. Tanto que o próprio Pedro, pregando no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele declara, a morte de Cristo não foi um acidente, Deus o entregou segundo o pelo determinado desígnio de sua vontade. Só que é bem provável se tratar de uma implicação prática da morte de Cristo, bem simples, ou seja, que Jesus morreu para que, libertando-nos deste mundo maligno, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vivamos segundo, para a vontade de Deus. E o Evangelho, segundo Paulo, tem um fim último. É o fim último do Evangelho. Verso número 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É como se depois de ponderar a maravilha do Evangelho, Paulo não é capaz de se conter. E uma doxologia, uma expressão de louvor sai dos seus lábios. Afinal de contas, irmãos, a redenção, todas as coisas existem para o louvor da glória, da graça de Deus. Como é que nós podemos aplicar esse texto, queridos? Estas verdades, irmãos, se aplicam aos pecadores que continuam longe de Cristo. A graça e a paz do Evangelho são as suas maiores necessidades. A graça e a paz do Evangelho são as suas maiores necessidades. Por quê? Simplesmente porque o estado natural do homem é de morte, de perdição, de ruína. A Escritura é clara, meus irmãos, quando ela diz que todos, sem exceção alguma, já nascem sob a condenação do pecado em Adão.
Não há ninguém perfeitamente, naturalmente justo que busque a Deus. Pelo contrário, o testemunho é claro, todos sem exceção desviados. E como mesmo Paulo vai deixar muito claro em Gálatas, para aumentar o nosso desespero, somos completamente incapazes de obtermos salvação por nossas próprias obras. Você pode fazer todo o esforço do mundo para ser um cidadão de bem irrepreensível, observando as leis do país, comportando-se como um cristão rigoroso nos seus deveres, nas disciplinas espirituais, mas nada, repito, nada será suficiente para fazermos dignos da salvação. Afinal de contas, as melhores obras de um homem são como trapos imundos diante de Deus. O mérito humano não é nada diante dele. Não há absolutamente nada que possa tornar você merecedor da salvação. Você não é capaz de persuadir a Deus de que é bom bastante. Isso porque Ele exige de você nada mais, nada menos que perfeita justiça. É simples. Cumpra a justiça que é na lei. E por meio dela viverá. Viva perfeitamente. Obedeça toda a lei. E você viverá. Você entende? Ninguém será justificado diante de Deus por mérito próprio. E piora. O pecador é visto como inimigo de Deus. Você sabia que é assim como o Senhor o considera? É assim que Ele olha para a tua incredulidade, para a tua indiferença, para a tua desobediência, para o teu desprezo por Ele, pelo teu desinteresse pelas coisas do Senhor, pelo seu Evangelho. Ele olha assim como uma declaração de guerra. O fato de você viver sua vida como se Deus fosse irrelevante. Como se o fato de existir um Deus que criou os céus e a terra não significasse nada para você, de não submeter-se a Ele, de não adorá-lo. Isso atrai sobre si o juízo e a ira do Santo Deus. No livro dos Salmos, em toda a Escritura está dito, as setas do Senhor estão apontadas na direção de seus inimigos, aguardando pelo dia da ira do corpo. O pecador está perdido. O pecador está arruinado, sem esperança, ele é incapaz de se salvar por si mesmo. E aí entra o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Bendito o Evangelho que é anunciado a você na noite de hoje. Bendito o Evangelho que diz: Cristo, em Cristo, Deus nos oferece graça salvadora e paz aos homens. Pecador, ouça. Este Evangelho diz: somos salvos pela graça. A salvação, querido, não é uma recompensa pelo meu bom comportamento. Não é um prêmio pelo meu desempenho religioso. Antes é o favor imerecido, soberano de Deus, que alcança aqueles que jamais seriam capazes de conquistar. A graça se fundamenta no fato, irmãos, de que Cristo, Deus encarnado, o homem perfeito, Ele fez o que você não podia fazer. Ele viveu como eu não era capaz de viver. Ele cumpriu perfeitamente as exigências da justiça divina. Ele sofreu martírio na cruz do Calvário. Ele morreu para expiar os teus pecados, para cancelar as dívidas das nossas transgressões na sua pessoa e na sua obra. Não pelo que você é, não pelo que você faz, não pelo que você tem a oferecer a Deus, não pelo teu desempenho, mas por Cristo e em Cristo. Ele te oferece gratuitamente a salvação. Esta graça poderosa, ela é capaz de fazer de você uma nova criatura, de levantar você da morte para a vida espiritual, de atraí-lo irresistivelmente à fé e o amor a Cristo. Só que amar-se. Nesse Evangelho está a paz que você tanto procura. Porque eu sei que você vive inquieto, tomado por uma sensação de insegurança. Pensar na morte te causa calafrios, você tenta sufocar a voz da consciência, se ocupando com os prazeres e ocupações desta vida. Eu sei disso, porque eu já experimentei isso. O que você precisa, o que todos nós precisamos é ter paz com Deus. Paz com Deus. Você está inimizado com Ele, mas Cristo pode fazê-lo amigo de Deus. Como? Porque na cruz do Calvário,
naquela maldita cruz, Deus despejou sobre seu filho a sua ira vingadora. O seu juízo justo contra os nossos pecados. Perceba, um homem perfeito, justo, ele foi tratado e punido como um malfeitor, em razão dos nossos pecados. O justo foi punido pelos injustos, para que fossem justificados por Deus. E agora, querido, pela graça, quem crê, não é o que faz, mas é quem crê, o que confia nele como seu Redentor, este está em paz com Deus, não há mais dívida. A sentença do juiz já foi emitida em favor dos que estão em Cristo. Você tem paz de consciência. Você não precisa ser mais atormentado, não mais o será pela ideia da morte, do juízo, porque todos os que creem em Cristo não terão, nem no presente, paz com Deus. Paz com Deus. A graça e a paz do Evangelho te são oferecidos na noite de hoje. Creia e você será salvo. Agarre-se a Ele. Olhe para o bendito Filho de Deus. Receba com fé, faça dele sua esperança. Creia e você será salvo. Mas você também, cristão, não se engane. Você também precisa da graça e da paz do Evangelho. Não pense que você já avançou do Evangelho para coisas mais importantes na fé. E muitas vezes nós começamos pela graça, mas depois nós passamos a nos escorar em nosso desempenho. Nós somos mais parecidos com os Gálatas do que você imagina. Nós nos esquecemos que continuamos dependentes da graça. Fomos salvos pela graça. Estamos sendo salvos e preservados pela mesma graça. Você precisa da graça para o seu crescimento, santidade, perseverança. Só que em dado momento da vida cristã nós passamos a nos orgulhar. Nós olhamos para o pouco conhecimento que temos e dizemos: eu conheço. Você olha para as suas disciplinas espirituais e você se orgulha. Eu oro. Leio muito, eu oro muito. Você olha para o serviço cristão e faz disso um motivo de vanglória. E por mais que você não esteja pronto a admitir, nós pensamos assim, ó, eu sou bom. Lembra da parábola do publicano fariseu? Senhor, não sou como esse ímpio, esse profano. Sou bom. Venho à igreja, oro, leio, sirvo ao Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que nós somos tomados por essa ideia legalista, nós precisamos retornar ao Evangelho da graça. Sermos humilhados pela graça. É pela graça, querido. Olhe para mim, você não é salvo porque você obedece. Você não é salvo porque é membro desta igreja. Você não é salvo porque é diligente nas disciplinas espirituais. Você é salvo pela graça. Você é dependente desta graça. Da mesma forma, meus irmãos, nós costumamos ter a paz e a segurança da nossa salvação abaladas muitas vezes. Seja porque pecamos, porque temos negligenciado os meios de graça, a nossa consciência por vezes nos atormenta. Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda sou salvo? E aí o Evangelho da paz tranquiliza os nossos corações. Os corações inquietos, atormentados, nos lembrando que Cristo nos conquistou. Não pode ser retirado de nós. Eu posso falhar pela minha imperfeição. Eu posso pecar contra Deus. Mas eu nunca, ouça, eu nunca serei separado do amor de Deus. Então o Espírito Santo, por meio do Evangelho, queridos, ele me assegura, estou em paz com Deus. Pertenço a Cristo. Ele é meu. Eu sou dele. Estou em paz com Deus. Nós somos tranquilizados pelo Evangelho. Nós provamos da paz que excede todo entendimento. Você precisa sempre voltar ao Evangelho, querido. Lembrar, somos salvos pela graça. E que Cristo nos conquistou paz com Deus para sempre. Crianças, olha só uma coisa muito importante. E Maria? Crianças, olha só. Nós não somos salvos, Alice e Eric. Por mais que isso seja muito importante, nós não somos salvos porque a gente faz as coisas direito. Você não é salvo porque você obedece seu pai, sua mãe, por mais que você tenha que fazer isso.
Nós não somos salvos, Alice, porque a gente vem na igreja, porque a gente ora. Não é porque a gente faz. Porque o que a gente faz, Daniel, nunca seria o bastante para sermos salvos. Nós somos salvos, crianças, porque Jesus é perfeito e fez por nós o que a gente não pode fazer. Deus olha para mim, Daniel, e o Giovana, ele não acha em nós nada, um ponto sequer dizendo assim, isso daqui faz dele merecedor. Se ele está de parabéns, ele vai ser salvo. Não. Deus olha para nós e não encontra um ponto sequer. Mas ainda assim ele nos ama e nos salva. Sabe como é que se chama isso? Graça. É quando Deus não tem nenhum motivo para nos amar e nos salvar, sabe? Ele nos ama e nos salva. Como, pastor? Não consigo entender. A graça é assim mesmo. Não tem nenhum motivo para Deus amar você, mas Deus ainda se ama. E quem crê em Jesus, Davi? Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus está em paz com Deus. Deus não é meu inimigo, Deus é meu amigo. Deus não está contra mim, Daniel. Deus é por mim. Como é que a gente pode ser salvo e ter paz? Só por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Segundo e último lugar, uma aplicação importante, queridos. Cristo nos libertou deste mundo perverso para que vivêssemos para Deus. Olhe para mim, por favor. O Evangelho não nos leva a uma vida monástica. Uma fuga do mundo. Agora que eu sou crente, eu preciso me refugiar num deserto. A ideia do texto não é essa. O que Paulo está querendo dizer é a obra de Cristo nos liberta da influência desta era perversa. Além de perdoar nosso pecado, o Evangelho nos livra de vivermos presos ao estilo de vida, aos valores e à cultura deste mundo. Foi por isso que Paulo ele expôs o Evangelho aos romanos. Quando chegou no capítulo 12, ele disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, se formos realmente alcançados pelo Evangelho, nós não vamos andar nos passos do mundo. Nós não seremos iguais aos nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos, em tudo. Você é igual a ele em tudo, com exceção que no domingo você vem para cá. Esta não é a ideia dos que foram alcançados, queridos. Porque o Evangelho transforma o estilo de vida. Não vivemos mais a partir da cultura do mundo caído, vivemos a partir da cultura e da perspectiva do reino. Nossos amores foram mudados. Nós não amamos mais o que os homens que desconhecem a Cristo amam. Nossos amores e valores foram ordenados, enfim. É por isso, queridos, nós não nos assemelhamos ao mundo nas suas perversões. Pense as coisas mais simples, comer, falar e vestir. Não somos iguais ao mundo. Nós não imitamos ao mundo no seu imediatismo, na sua ansiedade, no seu consumismo, na sua vaidade, egoísmo e imoralidade. A visão de um cristão de trabalho e de dinheiro é distinta dos pagãos. Nós pensamos e vivemos sexo, fertilidade, casamento, família e filhos, não segundo a vontade e o padrão deste mundo, mas segundo a vontade de Deus. Política, entretenimento, literatura, educação são vistos a partir da perspectiva das Escrituras, não do presente século, irmãos. E eu pergunto, como temos vivido? Você acha mesmo que ser crente é só fazer uma profissão de fé na igreja? A evidência da salvação do Evangelho está no fato que não estamos mais cativos e presos à influência, ao domínio deste mundo perverso. Nós vivemos para Cristo, fomos desarraigados do mundo e não andamos mais em seus passos. Cristo nos chamou, nos libertou do mundo, veja, Ele nos libertou do mundo para que, vivendo no mundo, vivamos vidas santas, vidas separadas e dedicadas à glória de Deus. Daniel, você vive no mundo, nesse espaço geográfico, viu, crianças? A gente vive nesse mundo. Ora, não dá para viver em outro mundo, não dá para... Até então, pelo menos, não descobriram, né? Não tem como ir para outro planeta. Então, a gente vive nesse mundo, certo? O que isso significa? Significa que a gente precisa, Sofia, ser crente aqui. Que a gente não é mais, Eric, por causa do poder do Evangelho, eu não sou igual às pessoas do mundo. Não é que nós somos melhores do que elas. É porque nós somos encontrados pela graça de Deus. E quando Jesus nos salva, Alice, nós não mais falamos, nos comportamos da vida. Você não pode se comportar igual,
Se você conhece Jesus, Davi, você não pode se comportar igual aos colegas da escola que não conhecem Jesus. Porque o Evangelho transforma aquilo que nós somos, meu irmão. Transforma aquilo que nós somos. Queridos, façamos como Paulo, diante do breve Evangelho exposto. Vamos louvar o Senhor. Vamos celebrá-lo com doxologia, porque a graça e a paz do Evangelho nos encontraram. Porque Cristo entregou-se por nossos pecados, porque Cristo nos desarraigou deste mundo perverso. Este é o princípio do Evangelho segundo Gálatas,